No dia de hoje, no dia 28 de julho de 1938, ocorreria um dos eventos mais importantes do cangaço: a morte de Virgulino Ferreira e o seu bando de cangaceiros. Mas antes de falarmos sobre sua morte, vamos falar do início. O que era o Lampião? Lampião era simplesmente o cangaceiro mais procurado de todo o Nordeste. Todos os policiais e o governo queriam ele, a cabeça dele na mesa. No bando de Lampião, tinha cangaceiros extremamente habilidosos, como Zé Baiano, Corisco, Luiz Pedro e entre outros. Muitos eram os homens que estavam do lado dele para fazer os saques, os roubos e o que Lampião mandasse. Para os policiais da época, o cangaço era literalmente uma praga. Eles não gostavam do movimento e queriam acabar. E o jeito que eles arrumavam para acabar com o cangaço eram indo mandando sargentos, soldados armados, que eram chamados de volantes, para eliminar esses homens que estavam rodando o Nordeste, que estavam causando tanto problema na época. E tinham volantes que realmente conseguiram trazer medo ao Lampião. E um deles era o próprio sargento e tenente Zé Rufino, que é o volante da Bahia, o tenente daqui da Bahia, que é considerado o matador de cangaceiros, pois ele sempre conseguia trazer uma cabeça de cangaceiro junto com ele. E botava medo em muito cabra por aí, botou muito cangaceiro para chorar no banho mesmo. Mas também, um dos principais motivos de Lampião não ter morrido mais cedo foi os coiteiros, que eram pessoas que ajudavam eles, entregavam mantimentos, armas, tudo, literalmente tudo, até literalmente coito, para que eles pudessem dormir, entregavam água. Era realmente muita coisa. E também escondiam que a existência deles, como se eles nunca tivessem existido, para os coiteiros, para os cangaceiros não serem pegos pela polícia. Afinal, Lampião não ia querer isso. E então, os coiteiros ajudavam ele para não ser pego pela força policial da época. Mas o Lampião também não era burro. Ele sabia que a força policial poderia ir atrás dele quantas vezes ela quisesse. Então, Lampião era bastante esperto em questão de armamento, de gerenciar alimento, água, e sabia os melhores lugares para ele se esconder, os melhores coitos de lá, de todo o sertão. Afinal, como um cangaceiro que é literalmente capitão de um bando inteiro, que é simplesmente o mais procurado de todo o Nordeste, vai ser alguém bobo? Não. Lampião era muito inteligente e sabia gerenciar tudo direitinho. Ele tinha grande fala de lá, de tudo. Por isso que Lampião é considerado até hoje o rei do cangaço. Por isso que a volante da época não conseguia pegar o Lampião, porque ele conseguia se manter escondido por muito tempo no meio dos matos. Então era difícil de achar ele quando o cabo estava literalmente escondido no meio da caatinga. Então era simplesmente entrar no meio do mato, ter o plano, caso encontrasse ele, e jogar na mão de Deus. Senão, com certeza ia dar tudo errado. E o pior é quando eles encontravam, tinha a chance também do Lampião já estar sabendo que eles estavam lá no meio do mato e simplesmente já descer o cacete nos volantes, né? Meter tiro até não aguentar mais. É pior do que não encontrar ele, era literalmente encontrar ele e sair todo ferrado depois de uma batalha, porque
Meu amigo, Lampião era extremamente estrategista em batalha, já era alguém esperto. Aí tinha um bando de sei lá quantas pessoas. Então era muito difícil alguém ter pelo menos alguma chance contra o cabra, porque o bicho era ousado, o bicho era diferente. Mas o Lampião também não é alguém perfeito, pois ele teve sim os seus altos e baixos, como em 1927 Lampião foi até Mossoró, onde literalmente ele foi expulso à base da bala por os civis de lá, do pessoal que morava de lá, que foi literalmente armado pra cima de Lampião, e ainda conseguiram aproximadamente matar 2 cangaceiros do bando dele, fazendo assim Lampião fugir para a Bahia e conhecer sua esposa, a Maria Bonita. Hoje em dia temos várias entrevistas com ex-cangaceiros, ex-volantes que explicaram mais sobre o que aconteceu no dia 28 de julho de 1938, que foi o dia da morte de Lampião. Hoje essas entrevistas explicam muito mais melhor o que aconteceu lá, o que eles viram naquele momento de literalmente dor, sofrimento e muito desespero. Então, eu vou colocar alguns trechos aqui de algumas entrevistas de alguns ex-cangaceiros e ex-volantes da época. Olha, eu estava naquela pedra aí em cima, era bem em frente aí a pedra que eu via a luz, acendia e apagava. Porque eu falei para ela, eu disse, Maria, não é uma lanterna? Ela falou para mim que não, que era um vagalume. Eu digo, olha, aí eu não prestei mais atenção na história dela. Ela começou a conversar e eu quieta, né? Só olhando, mas como ela disse que não era vagalume, eu que era vagalume, não incomodei. Eu entrei na polícia em 36, quando formaram o 2º Batalhão, Santana do Ipanema. Eu era comandado pelo Tenente Francisco Ferreira. Agora vamos finalmente para o que interessa, a morte de Lampião. Bom, para começarmos, Pedro de Cândido era o maior coiteiro de Lampião. Lampião tinha muita confiança nele, tanto que ele foi para a Grota do Angico por causa também que ele tinha muito coiteiro pelaquela região, e um deles era o Pedro de Cândido. Então, Pedro de Cândido, ele foi denunciado por Joca Bernardes, denunciou ele para a volante de João Bezerra. Depois disso, João Bezerra foi até a casa dele e torturou ele até ele falar onde realmente Lampião estava. E ele falou. Ele infelizmente não conseguiu se segurar e acabou falando e revelando o coito onde estava o cangaceiro mais perigoso do Nordeste. E então João Bezerra saiu no meio do mato à procura do Lampião. E eles encontraram. E foi na Grota do Angico, na fazenda dos Angicos. Então, João Bezerra montou o cerco pela região, cercando todo o coito onde o Lampião estava. Depois, quando amanheceu, aproximadamente umas 5 horas da manhã, se iniciou o tiroteio. Assim que o primeiro cangaceiro botou a cabeça para fora, começou o tiroteio que durou aproximadamente 15 minutos. E simplesmente 11 cangaceiros morreram. Sim, foi muita gente. Incluindo entre eles estava Lampião e a sua esposa Maria Bonita. E assim, minha gente, se encerrou a história do Lampião. Ele teve a cabeça degolada e se acabou a história dele. Lampião morreu e simplesmente agora a cabeça dele foi exibida em vários lugares do Nordeste, em muito lugar mesmo. Então, esse foi o massacre do Angico, no dia 28 de julho de 1938. E um canal ótimo para quem quer saber melhor da história do cangaço é o Cangaço da Literatura, porque lá conta muita coisa, tem muita história. Eu sou inscrito no canal, então eu recomendo, caso você queira saber mais da história do cangaço, vá lá nesse canal aí, caso você não tenha condições de comprar algum livro. Então, é o melhor canal para você também quiser saber a história do cangaço de uma maneira melhor, também, porque o Robert explica demais a história. Então, eu recomendo o canal dele para vocês. Aos 28 de julho
Eu passei pro outro lado, foi no ano 38.